Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 97, a Gênese, caráter da revelação espírita. Dando sequência nos vídeos anteriores, então, os vídeos anteriores, nós tratamos a respeito de teologia, antropologia e também, em partes, sociologia, que à luz da doutrina é preciso focar muito o psíquico socioeconômico. Só o espiritismo, ou melhor, só através da luz da doutrina dos espíritos que de fato todas essas ciências melhor são compreendidas. Agora, é lógico que nós não tratamos tudo a respeito de teologia, nós não tratamos tudo a respeito de antropologia, e praticamente nós não tratamos quase nada de sociologia, né? Porque é impossível tratar de todas essas ciências, porque nós temos que entender que todas são ciências, né? Teologia, antropologia, sociologia, química, alquimia, e por aí em diante vai. Astronomia, astrologia, isso tudo significa ciências. Existe um número inimaginável de ciências, né? Um número inimaginável. Que se fôssemos na íntegra tratar a respeito de todas as ciências que existem, ficaríamos aqui praticamente uns 50 anos tratando a respeito apenas das ciências. Isso, 50 anos tratando de todas as ciências, independente da ciência, que é o Espiritismo, que nós entendemos, sabemos que o Espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. Agora veja bem, Hippolyte Léon Denis Rivail, se nós pararmos para analisar Hippolyte Léon Denis, né, que nós conhecemos por Allan Kardec, ele estudou minuciosamente todas as ciências. Agora você sabe o que significa estudar minuciosamente todas as ciências na íntegra. Então vamos pensar da seguinte forma: teologia, Allan Kardec, vou usar o nome de Allan Kardec para ficar mais fácil. Teologia, Allan Kardec, ele estudou teologia desde o princípio
até aquele exato momento. Então, é através dos estudos que chega-se aos fatos. Então, Allan Kardec estudou teologia do princípio. Esse princípio ele é relativo, de acordo também com o nível evolutivo ao qual todos nós nos encontramos. Mas Allan Kardec, ele estudou teologia, usando-se o termo para simplificar, desde o princípio da teologia até aquele exato momento, no período da codificação da doutrina. Só que Allan Kardec não estudou só teologia. Ele estudou a antropologia do princípio ao fim. Ele estudou sociologia do princípio ao fim. Ele estudou química do princípio ao fim, alquimia do princípio ao fim, astronomia, botânica, biologia, fisiologia, mineralogia, você entendeu? Cada ciência, Kardec as estudou na íntegra. Ele as estudou na íntegra. Porque se ele não estudasse na íntegra, ele não podia, de certa forma, compilar a doutrina dos espíritos. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos, nós sabemos que ela é uma ciência, mãe de todas as ciências. Agora, por que o espiritismo é a ciência, mãe de todas as ciências? Porque o espiritismo, ele é composto de todas as ciências existentes aqui na Terra. Você entende que Allan Kardec, ao estudar todas as ciências existentes aqui na Terra, ao compilar a doutrina dos espíritos, ele sabia que milhões de outras ciências havia na doutrina dos espíritos. Por isso que o espiritismo, como já dissemos, o espiritismo ele não se detém onde as ciências aqui na Terra se detêm. Nunca se deteve. Não se detém e nunca se deterá. Agora, nós sabemos por que também que Hippolyte Léon Denis Rivail, o Allan Kardec, por que ele estudou todas as ciências que existem aqui na Terra? Porque, naturalmente, o Espiritismo, detentor de todas as ciências e de milhões de outras ciências ainda, que só o Espiritismo, à luz da justiça divina, possui, é natural que Allan Kardec estudasse todas as ciências, justamente porque havia necessidade de que algo aqui na Terra, auxiliasse todas essas outras ciências trazidas pelos bons espíritos da erraticidade. Até por uma questão de comprovação. Porque nós podemos dizer que tanto as ciências
aqui na Terra contribui para com o Espiritismo e o Espiritismo contribui para com todas as ciências aqui na Terra. Quantos milhões de... Eu vou usar esse termo, fatos, mas que não são fatos. Quantos milhões... Eu não vou usar fatos, não. Eu vou usar, assim, questões. Porque questões não são fatos. Quantos milhões de questões indecifráveis aqui na Terra que havia antes da codificação da doutrina dos espíritos e que, com a chegada da doutrina dos espíritos, se tornou tudo, de uma certa forma, assim, muito fácil de se compreender, muito fácil de se entender. Então, ambas auxilia, tanto uma quanto o outro auxilia, né? Agora, nós temos que analisar outra questão. Se nós pararmos para observar, todas as ciências existentes na Terra, todas elas cometeram no passado, no presente e ainda futuramente cometerão grandes equívocos, né? Todas as ciências cometeram grandes equívocos e cometem ainda. Por quê? Porque todas essas ciências, elas, de certa forma, elas foram, assim, reveladas pelos homens. Reveladas no sentido, assim, através do orgulho e do egoísmo de cada qual. Todas elas cometeram equívocos, né? E ainda cometem grandes equívocos porque não encontram-se e nunca estiveram respaldadas na luz da justiça divina, e sim na justiça humana. Todas as ciências que existem na Terra de natureza, são todas elas de natureza humana, justamente para suprir as necessidades dos seres humanos que na Terra se encontram. Nenhuma nós podemos dizer que são de naturezas divina. Há apenas uma que veio depois, através da compilação da doutrina dos Espíritos, que é o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, já que nos encontramos no ano de 2023. Mas fora o Espiritismo, todas as ciências cometeram grandes equívocos e ainda cometem grandes equívocos, porque embasadas na justiça humana, que, de certa forma, a justiça humana, por mais necessária que seja, mas ainda muito distante da justiça divina, e por isso é classificada como capenga. E nós temos que entender também que observe para você ver. Observe para você ver uma coisa.
A doutrina dos espíritos, desde a compilação até hoje, 2023, ela nunca cometeu um engano, nunca uma controvérsia, nunca. Enquanto, se nós pararmos para analisar, quantos equívocos todas as ciências cometeram e cometem. Não precisa ir muito longe, mas numa perpassada de olhos e análises, a antropologia, né? A teologia, analise para você ver os grandes equívocos cometidos pela sociologia, inclusive por aqueles denominados os pais da antropologia, os pais denominados pais da sociologia, e também os denominados os pais da alquimia, da química, da astronomia. Com isso, nós fazemos a seguinte interrogação: aponte-nos um equívoco, aponte um erro cometido pela doutrina dos espíritos, ou melhor, aponte-nos um erro, um equívoco. O espiritismo, ele equivocou-se nisso. Aponte-nos um erro cometido pela doutrina ou pelo espiritismo, porque espiritismo é uma coisa, a doutrina dos espíritos é outra, né? Aponte-nos um erro cometido pelo espiritismo. Nesses, vamos dizer, praticamente 165 anos, né, que vai se comemorar, não cometeu. Por quê? Porque o espiritismo é de natureza divina, são leis imutáveis de Deus, leis imutáveis de Deus, enquanto todas as outras ciências são de natureza humana, são leis mutáveis, sujeitas e condicionadas às mudanças com o passar das décadas e também dos séculos, e também sujeitas às mudanças de acordo com as necessidades daqueles responsáveis pelas mesmas, que as comandam com mãos de ferro. Por incrível que pareça, nós podemos dizer que o espiritismo, em partes, ele depende das ciências aqui existentes na Terra, pelo fato, expressão, pelo fato comprovatório. Pelo fato comprovatório, o espiritismo, ele necessita das ciências existentes na Terra, mesmo sabendo que as ciências existentes na Terra, elas já cometeram e cometem muitos equívocos, mas o espiritismo necessita dessas ciências
para provar, para comprovar determinados fatos. O contrário acontece com as outras ciências. Se elas quiserem, de certa forma, comprovar algum fato, elas, usando esse termo com todo respeito, elas têm que correr atrás do espiritismo na condição de ciência, porque elas, por conta própria, elas não conseguem provar nada. Por conta própria, elas não conseguem provar nada. Por isso que o espiritismo não se detém onde todas as ciências se detêm. O espiritismo, de certa forma, por ser de natureza divina, age com humildade, não exige, não cobra, não pune, mas também não se detém onde a maioria ou todas se detêm, porque não existe, como já dissemos, uma ciência que não cometeu um equívoco e que não cometem um equívoco. Por que cometeram e cometem e cometerão equívocos? Porque é de natureza humana. E tudo aquilo que é de natureza humana, por mais que nós respeitamos, nós sabemos que encontram-se confinadas e, de certa forma, subjugada aos sistemas que comandam a humanidade. Os sistemas que comandam a humanidade em todas as áreas. Por isso vem a doutrina dos espíritos com muita propriedade, esclarecendo-nos a importância do trabalho em conjunto com o psíquico socioeconômico. Pode ter certeza que se todas as ciências abraçassem a causa do psíquico socioeconômico, pode ter certeza de que equívocos nenhum, ciências nenhuma teriam cometido. Aí você pode me dizer, mas o espírita, ele precisa ter conhecimento de todas essas ciências? Ora, por que Kardec se inteirou-se de todas estas ciências? Será que Kardec se inteirou de todas essas ciências só para que todos os fatos, aí já é fato, só para que todos os fatos permanecessem guardados num canto da escrivania ou até mesmo da estante onde as pessoas guardam os livros? Será que Kardec se inteirou-se de todos esses fatos só para que as traças se evangelizassem? Não. Espiritismo é tudo isso que nós temos dito e muito mais. Como tivemos a oportunidade de dizer, a respeito de teologia, antropologia, sociologia, a astronomia, química, alquimia, fisiologia, biologia, mineralogia, nós não comentamos nada ainda. Mas é preciso que cada espírita
procure se inteirar a respeito de todas as ciências existentes no mundo e as estude da mesma forma como Allan Kardec as estudou, para que depois ele pudesse fazer uma comparação. E quando Allan Kardec comparou a ciência espírita com a ciência humana, ele percebeu que não havia nada entre ambas que correspondesse, devido de origem humana, o desvio dos interesses, justamente, quase sempre para satisfazer os sistemas aqui na Terra. Porque não existe uma ciência na Terra que não satisfaz cada qual o teu sistema, aqueles os quais elas encontram-se subordinadas. O Espiritismo, usando esse termo, ele vive subordinado aos desígnios das leis de Deus, enquanto todas as ciências existentes na Terra encontram-se subordinadas ao interesse daqueles que os sustentam financeiramente na Terra, de acordo com o desejo de cada um. Vamos para o próximo vídeo.